Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa comunidade da RCSJ Info, tá? O canal que veio para simplificar a informática para você. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar com vocês sobre um problema comum, tá? Um comum, embora não seja tão comum assim para alguns, tá? Mas é comum no nosso dia a dia, tá? É um problema de fonte. E vou explicar a vocês o que aconteceu. Pegamos um computador, o computador não ligava, tá? O computador não ligava e ele tinha essa fonte aqui. Trocado a fonte, o computador ele passou a não ligar, só ligava se você desligasse o 12 volt do ATX 12 volt, que é o pino do processador. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui, ó, pessoal, o ATX 12 volt só ligava assim na fonte nova. Essa fonte aqui ele não ligava, não dava sinal, não dava nada. Mesmo você colocando aqui, tá? O pino verde com preto, que para quem não sabe, se você pegar aqui o pino, aqui o fiozinho verde com preto, ele vai ligar automático, tá? E mesmo assim ele não ligava. E por que isso, pessoal? Porque a fonte aquela queimou e vou mostrar para vocês aqui, tá? O cliente pegou um técnico que foi na casa dele e consertou a fonte. E queria mostrar a vocês aqui, é o intuito do nosso vídeo, a importância, pessoal, de vocês verem comprar fonte de boa procedência, tá? E confiança. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui, vocês vão notar aqui que uma coisa aqui, o fusível queimado. E outro, pessoal, um capacitor cortado. Tá vendo? O capacitor não explodiu, o capacitor foi cortado. E por que a gente fala isso, pessoal? E por que eu estou dizendo e afirmando isso? Aqui, ó. Olha o pino. Olha o curto aqui que deu do estouro. E por fim, olha o pino aqui da... Ele não tá ligado aqui, tá vendo? O cooler. Olha aqui o fio do cooler passando por baixo. Ou seja, pessoal, essa fonte foi recondicionada e venderam ao cliente como nova. Resultado, deu-lhe um pico de luz e queimou tudo, tá? E a intenção aqui no vídeo é chamar a atenção a vocês, sempre fonte de boas procedências. O ideal, pessoal, usem sempre uma fonte real, tá? Por que real? Tá? E outros, tá? Podem estar perguntando pra gente. O nosso canal aqui é voltado, tá? Para pessoas leigas. E para quem não entende muito é o seguinte, quando você compra a nominal, como é o caso dessa daqui, ela é uma fonte de, aqui pessoal, 500 watts, tá? Porém, ela só dá, tá? De potência para o seu computador de 200, tá? Quando chega a 200, no caso dessa daqui ela não chega nem a 200, essa daqui ela vai chegar a 50. Você vai olhar aqui, ela está bem deteriorada porque foi exigido num pico de luz, e aqui ela tem os divisores aqui que ela vai dar aqui em total de 150 watts, tá bom? Mas na fonte real ela vai te dar 500 watts se você comprar de 500, ou ela vai te dar de 450 dependendo da capacidade da fonte que você comprar, tá? E vai ser a potência real. E se for nominal uma fonte boa, tá? De boa procedência, você vai ter aí 200 watts, tá? Mesmo na nominal, tá? Esse é o primeiro sentido do vídeo, mostrar vocês. Agora, pessoal, quero chamar outra atenção aqui, tá? Isso que aconteceu aqui nessa fonte poderia ocorrer até com uma fonte de boa procedência também, tá? E por isso eu não vou ressaltar a vocês a importância de usarem no break, tá? Sempre no break ou estabilizador. Filtro de linha, ele vai te proteger, não vai te dar uma proteção total. E também, pessoal, é um pouco mais caro, mas se você puder, opte sempre para usar um DPS de tomada. Tá? Você vai proteger a tomada contra surto de tensão. Você não precisa usar um disjuntor DPS na casa, mas você pode usar um disjuntor, um protetor de surto DPS de tomada. E nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui esse tipo de DPS que a gente está falando, tá? E vou mostrar a vocês aqui também o que é esse DPS, tá? E aqui, pessoal, o DPS que eu falei com vocês, tá vendo?
Esse DPS está ligado na linha que vem de lá, tá? Você vai notar que ele está sendo ligado aqui e está alimentando lá o computador. Tem um filtro de linha aqui na saída dele para fazer essa proteção, de modo que eu protegi todas as tomadas em DPS, tá bom? As tomadas que não estão protegidas DPS, que são os roteadores da minha residência, eu estou protegendo com esse estabilizador de 1000 watts ou 1 kVA, tá? Então protegido por estabilizadores e um DPS. E por que, pessoal? O DPS vai te proteger contra surto, evitando que ocorra, tá, no seu computador ou seu equipamento o que eu mostrei para vocês ali, tá? E vamos voltar lá para mostrar. Então, pessoal, na proteção lá ele vai proteger aqui a linha do positivo e do aqui, ó, o DPS vai te proteger o positivo e o negativo, evitando curtos e evitando que ocorra essas queimas aqui, tá? Por isso, novamente, opte sempre por um DPS na sua linha de alimentação. Você vai evitar prejuízos, como aqui foi a fonte, mas o cliente poderia ter perdido até o seu HD, tá? Por isso é importante, proteja. Tá? Imaginou, perdeu o HD, vai ter seus dados, ou até suas fotos gravadas ali, e você, por um pico de luz aí, que perdeu tudo. Nesse tipo de proteção, ele vai te proteger bem e vai evitar esse tipo de dor de cabeça. E o no break, que ele também evita também, tá, pessoal? Ele vai te deixar o computador ligado, evitando que o seu computador, o seu HD, ele vai dar uma parada no meio do trabalho e ocasionando bad block no seu HD, tá? Então o no break ele vai ter a função de evitar, dar tempo de você desligar o computador com segurança e evitar perda de dados. E também evita esse tipo de dor de cabeça igual aconteceu aqui, tá? Queimar e até dar esse curto aqui. Vocês vão olhar com o pico de luz bem violento, tá bom? Por isso, pessoal, opte sempre fonte de boa procedência. Nós vamos deixar aqui o link na descrição aqui também de umas fontes boas, de boa procedência e com bons preços para vocês. Além desse protetor de surto DPS, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus. Inscreva-se no nosso canal, pessoal. Compartilhe nossos vídeos. Tá? Sua interação é extremamente importante, tá, para o crescimento da nossa comunidade e do nosso canal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.